Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do Professor Danilo. Neste canal aqui eu tento trazer algumas dúvidas, né, que geralmente os alunos têm aí comigo na sala de aula, ou então trago algumas curiosidades sobre o que eu venho trabalhando, por exemplo, com Java, dispositivos móveis, né? E hoje eu vou trazer aí para vocês aí como inicializar um projeto Spring, né, como fazer o seu primeiro Hello World ali, ou então também como criar uma API para ser consumida, por exemplo, em um dispositivo móvel utilizando o Spring, né? Então, assim, para quem já trabalha com Java, vai ver que é muito fácil, né? Você criar uma API aí, se você vai trabalhar com microservices e tal, é muito fácil, né? E simples para você trabalhar. Bem, deixa eu diminuir um pouco aqui minha tela, né? Colocar aqui no lado esquerdo. Para quem conhece, então o Spring aí é um conjunto, né, de ferramentas, framework, que trabalha com container, né, para você programar, né, de forma simples aí, utilizando a arquitetura MVC, entre outras coisas. Então aqui, para inicializar, vamos começar um projeto bem simples, né? Bem aqui, ó, vocês veem aqui em Kit Start, e aqui tem um tutorial, né, de como inicializar um projeto e eu vou discutir um pouco sobre as ferramentas, falar com vocês aqui, né, e como fazer esse start aqui e explicar algumas coisinhas aqui, certo? Então vamos aqui começar. Para utilizar esses exemplos, né, de criação da API, eu vou trabalhar com a ideia do Spring Tool Suite 4, certo? Que é bem semelhante aí com o Eclipse, certo? Só que eu gosto muito desse porque ele dá um destaque para algumas coisas do framework do Spring, certo? Então aqui do lado esquerdo a gente vai começar aqui, ó, Create New Spring Started Project, certo? Para a gente criar um novo projeto Spring. Aqui eu já tinha feito um exemplo, né? Então já está tudo preenchido aqui. O nome da nossa API vai ser Hello API Spring. A gente vai utilizar o Java 8, certo? Eu recomendo que utilize o Java 8 porque é uma versão já consolidada e bem utilizada entre os profissionais, né? Se você trabalha com Java, provavelmente você gosta muito do Java 8 aí, né? Aqui a direção aqui dos pacotes, né? O caminho, colocar BR Unitins, que é a universidade onde que eu leciono, né? O exemplo aqui, ó, a descrição, coloquei aqui, ó, exemplo de Hello World com Spring Boot, certo? E vamos aqui para a parte da escolha de ferramenta. A primeira opção aqui a gente tem a versão do Spring Boot, né? Geralmente eu uso a última, mais consolidada, certo? Então estamos aqui na 2.3.3, né? E aqui a gente tem um conjunto de ferramentas para escolher. Essa aqui foi as últimas escolhas que eu fiz. Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui para discutir sobre cada um. A primeira aqui que geralmente eu utilizo é Spring Boot DevTools, porque o que, que ele faz? Ele parece aquele Rebel, não sei se você já ouviu falar, que é quando você está trabalhando ali, salva alguma informação, né? E ela já restarta ali o servidor para você, né? No nosso caso, nosso servidor vai ser o Spring Boot, né? Por trás eu vou falar um pouquinho mais. A Lombok também já tem aqui a opção para a gente colocar, que evita a gente ficar escrevendo get resetter, né? Eu tenho um vídeo falando sobre o projeto Lombok, quem não viu ainda, recomendo ver. É bem interessante. Ah, comunicação I/O, Message, deixa eu ver o que mais que a gente pode marcar aqui. No SQL, ah, Options, Privilege. Ó, quem vai trabalhar com PostgreSQL já pode só marcar aqui, já preenche o, a dependência, né, com o Drive lá dentro, já coloca, baixa para você. Eu gosto muito de trabalhar com Spring Data JPA, né? Já coloca as anotações ali. No nosso caso, a gente não vai usar isso agora. Futuramente posso fazer vídeo falando sobre isso. Spring Security também, para colocar Spring Security, só basta marcar aqui, já faz, já preenche lá o nosso POM. E tem outra coisa aqui, a parte de teste. Temos aqui, ó, de templates, temos aqui o TimeLift também, que eu gosto de utilizar ele. E outra coisa que a gente vai marcar aqui é o Spring Web, né? Porque a gente vai ser, esse projeto nosso vai ser um projeto web, certo? Então, aqui Next, vamos finalizar. E ele vai fazer o download aqui, como que eu já tinha feito o download, foi bem rápido, né? Já está lá. Duas coisas que eu gostaria de falar aqui. O Spring,
ele trabalha praticamente com dois arquivos de configuração. O primeiro é o POM, quem já está acostumado a trabalhar com Maven, né? Já sabe que por trás aqui é um projeto Maven também, né? Então aqui já vem todas as configurações que eu escolhi lá, o Java, e aqui tá as dependências, né? Que eu escolhi lá, do parte web e a DevTools. Dá um espaço aqui, salvar. E o interessante é o seguinte, quando você coloca só essa dependência aqui, ó, do Spring Boot Start Web, ele já baixa um monte de biblioteca. Por exemplo, a biblioteca das anotações, né, do Spring Boot, de log, deixa eu ver o que mais a gente pode então, colocar. Aqui, ó, o que acontece? O Spring Boot, você não precisa de um servidor para poder rodar a aplicação. Dentro dele, quando você starta a classe principal, tem como fosse um core, né? Um Tomcat bem otimizado, certo? Então, quando você manda startar a classe principal, ele já chama esse core que sobe a sua aplicação, certo? Então, aqui a gente tem a parte do Spring MVC também, né? O Spring Boot por baixo dos panos ali tem também toda a configuração do Spring MVC, Jakarta, JUnit, né? Aqui ó, o core do Spring. Então tem muita coisa, Mockito, né? Que a gente pode utilizar aí. Aqui nas dependências eu recomendo que não tire essa aqui do teste. Geralmente quando a gente tira, dá alguns problemazinhos no Spring. Eu não sei explicar ainda o motivo, mas já vi relatos de acontecer isso. Então, como que teste é bom, né, ser utilizado, deixe aí o teste, depois você faça alguma configuração de teste, que é até interessante se trabalhar com teste. Outro arquivo de configuração muito importante, eu brinco até com meus alunos que o POM é como se fosse o coração, né, e o Application Prompt aqui é como se fosse sei lá, o pulmão, né, do corpo humano. São dois arquivos muito importantes no projeto. E esse Applicate Property aqui, ó, ele é o quê? Ele é onde que você vai configurar todos os arquivos, né, de configuração do seu projeto web. Então, por exemplo, aqui, conexão com o banco de dados, vai aqui, comunicação de porta, tem várias coisas aqui. Então, por exemplo, se eu quiser aqui mudar a porta de comunicação, em vez de ser a 8080, que é a padrão, né? Eu venho aqui, ó, server.port, né? E coloco aqui, ó, 8082, certo? Então, a porta que eu vou subir não vai ser mais 8080, vai ser 8082, certo? Então, tá a configuração aqui feita. Eu falei sobre a classe principal que roda o Spring. Então, a classe principal é essa daqui, fica na raiz, né? Coloquei aqui no meu pacote BR Uniteams. Então, quando eu rodar essa aplicação aqui, essa classe, ele vai rodar a aplicação. Então, se eu vir aqui, ó, clicar aqui, ó, Run As, por exemplo, ó, Java Application, ele já vai subir. Espera aí que ele está fazendo criação aqui, ó. Já vai subir o meu servidor, então já está startado aqui, certo? Mas beleza, professor, mas e aí, como é que a gente vai testar? Se a gente vir aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, localhost 8082, já vai ver que caiu aqui, certo? Tá, então tá por aqui. Deixa eu colocar meu rostinho aqui no lado direito para ficar melhor, né? Então tá rodando, mas eu tenho que fazer umas configuração, né? Por exemplo, do meu Hello World, se eu quiser fazer um Hello World, como é que faz? Então, eu vou criar aqui um novo pacote, né? Que eu não gosto de misturar as coisas. Colocar aqui, ó, pacote. Aqui, ó, br.uniteams.controller. Colocar aqui todos os meus controles vai ser aqui, certo? E eu vou criar uma classe. Ó, veja que o DevTools aqui já está atualizando o servidor, né? Eu nem fiz nada. Vou colocar uma classe aqui chamada Hello. E nessa classe, ó, o DevTools atualizou de novo, eu vou colocar uma anotação que a requisição vai ser através do REST. Então, vai ser um REST controller, certo? Igual no nosso exemplo lá. E aqui, eu vou colocar uma classe, public, vou falar que vai retornar um string, o nome da classe vai ser hello mesmo, não vai ter nenhum parâmetro, certo? E vai retornar um string. Então, coloca aqui, ó, return, colocar aqui, ó, olá mundo, certo?
e ponto vírgula, salvei, certo? Então aqui, ó, ele já vai startar, né? E o que acontece? Quando eu atualizar aqui, não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque eu tenho que definir uma rota, né? Para poder aparecer aqui no Olá Mundo. Então, por exemplo, na minha aplicação, se eu falar o seguinte, ó, quando acessar a via método, via método get, por exemplo, quando acessar ali o barra, né, a parte raiz, ele vai me retornar esse Olá Mundo. Então vamos vir aqui, fazer outro teste, PT F5, olha lá, ó, acessou a barra raiz, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, né, colocar uma barra aqui, e veio o meu Olá Mundo e está feito aí o nosso Hello World utilizando Spring Boot, né. Ah, professor, mas está muito simples, quero uma complexidade maior nisso aí, né, então vamos colocar complexidade nisso aqui. Digamos que eu quero acessar aqui, ó, o horário que está lá no servidor, né? Esse aqui vai estar rodando no servidor. Você pode subir isso aqui, por exemplo, para um Heroku, né? E consumir a sua API lá do Heroku, né? Então, digamos que eu quero saber qual que é a hora que vai estar lá no servidor. Então, eu vou colocar aqui, ó, colocar um caminho chamado hora. Então, melhor, colocar date time, né? A data e a hora, certo? Então, eu vou vir aqui chamar aqui, ó, date igual a new. Ele tem que adicionar aqui, né, importação, Ctrl Shift O, viu, pessoal? Mesma coisa que o Eclipse, Ctrl Shift O, adiciona aqui a biblioteca, a importação da biblioteca, né? Então, vim aqui, digitei new date, né? Agora tem que, é bom deixar, formatar a data, né? Então, colocar date, format, né? Colocar o nome aqui, ó, Ctrl Shift O, só adicionar esse aqui. Não foi ainda? Date, format. Ah, aí eu vou colocar aqui, ó, simple, né? Como é que é? Simple date format, né? Isso. Simple date format, né? E eu vou colocar qual vai ser o formato, né? CD barra mm barra yyyy 4y, né? A hora, o mês e o segundo. Né? Então, eu criei aqui um formato de data. Agora foi, adicionou lá. Shift O. Eu vou colocar esse formato de data dentro de um string chamado, apresenta date time, certo? O nome da minha string. E essa string eu vou formatar a data que eu inicializei ali, né? New date. Então vai ser date format, né? Ponto, format e a data. Então eu vou formatar essa data. E o retorno aqui, vou retornar a date time, a string que eu criei lá, certo? Então, digamos que eu acesse o meu servidor lá e ele vai retornar a hora que está lá no servidor. Então, aqui, ó, quando eu vou vir aqui, agora eu coloquei minha rota, né? Então, a rota vai ser date time. Olha lá, acessei e retornou aí o horário, né? E a data, né? Data e hora do... Olha lá, vou atualizando, ó, toda vez que faz uma chamada, ele chama lá na API, certo? E vai atualizando a hora. Então, se eu subir, por exemplo, essa API aqui por Heroku, então quando eu acessar o caminho lá, barra datetime, eu já vou puxar qual vai ser a data e a hora que está lá no Heroku configurado, né? O Heroku, quem não sabe, o Heroku é um servidor da nuvem que serve para hospedar aplicações Java de graça, né? Muito bom. As limitações é bem, assim, bem alta, né? Então, assim, para quem é estudante ou quer fazer um teste, eu tenho que ter uma aplicação pequena, pode colocar lá que vai dar certo. Ah, professor, mas se eu quiser retornar um JSON, né? Em vez de retornar aí um string direto, né? Eu quero retornar, por exemplo, colocar no formato JSON. Como é que funciona isso? Bem, para utilizar JSON, eu gosto de utilizar essas bibliotecas aqui, ó, de dependência do Google Code, né? Então, vou copiar aqui e vou colocar lá no nosso projeto, no POM. Eu vou vir aqui, ó, vim aqui embaixo, coloquei no POM,
Ctrl Shift F, né, para formatar. Eu vou parar o servidor aqui porque toda vez que eu mexo no POM, eu gosto de vir aqui e atualizar o projeto, viu, pessoal? Então aqui, ó, botão direito, Maven, Update Project. Por que eu faço isso? Porque às vezes, quando você mexe no POM, às vezes dá alguns probleminhas, então é bom sempre dar uma atualizada no projeto, porque às vezes faz um download de um outro pacote, né? E vem com falha, né? Porque a internet sabe como é, tem perda de pacote. Então acontece, né? De dar algum probleminha, então geralmente eu dou uma atualizada lá para verificar, né? Eu gosto também sempre de dar um clear aqui nos projetos, né? Quando às vezes está com um probleminha, é interessante fazer um clear, limpar esses caches, né? Dar um update project, e às vezes conserta um ou outro bug, certo? Sabe como é que é, né? Computação é assim mesmo. Então, eu salvei aqui, eu vou colocar no formato JSON que eu adicionei lá a dependência dele, né? Então, vamos lá. Para colocar no formato JSON, vou colocar aqui, ó, JSON, vai ser JSON Object, né? Vou colocar o nome aqui, JSON Object, igual a new JSON Object, certo? E aqui eu vou colocar no JSON Object a data. Então, put, ó, veja que aqui no JSON, geralmente funciona como se fosse um hash map, né? Eu tenho a key e o valor. Então, a nossa key vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, aqui, ó, date time, né? E o valor vai ser aquela string lá. Então, date time, certo? E aqui, ó, em vez de eu retornar o date time direto, eu vou retornar esse JSON. Só que como que o retorno aqui está pedindo uma string, eu vou converter isso aqui para string. Então, esses dois métodos funcionam da mesma forma, viu? Vou utilizar esse aqui, por exemplo. Salvei. Vamos lá. Botão direito aqui, né, na classe principal, e vou rodar ela. Vamos ver. Ó, startou, subiu. Vamos voltar aqui, apertar, entrar aqui, ó. Viu aí aqui, mudou? Então aqui, ó, em vez de eu estar retornando datetime direto, eu estou retornando um objeto JSON, né? A chave da datetime e o valor da chave, beleza? Aí, por exemplo, às vezes, pessoal, quando vocês querem também, tipo, for trabalhar com dispositivo móvel, precisa de algumas anotações a mais do método. Por exemplo, se você está recebendo, você tem que estar recebendo uma requisição, né? Ou tem que enviar uma resposta, você pode trabalhar na API também, por exemplo, assim, ó, em vez de retornar, eu vou receber uma requisição, então vou colocar aqui, ó, HTTP servlet, né? Servlet response. Então, por exemplo, aqui eu tenho um server, recebi um server response. Opa, deixa eu parar aqui. Aqui também é interessante eu falar que o retorno desse response vai ser no próprio corpo do objeto, então response body, certo? Opa, response. E aqui, por exemplo, eu vou colocar um código, deixa eu copiar que está mais fácil. Então aqui, ó, que geralmente quando a gente trabalha com dispositivo móvel, a gente precisa colocar algumas configurações, né, de retorno. Então aqui, ó, adicionei que faltava, a gente tinha sumido aqui, né? Aqui, por exemplo, eu quero falar que a resposta vai ser em um objeto JSON no formato UTF-8, né? E isso aqui acontece direto. Foi uma dúvida que quando eu fiz um aplicativo, né? E não tinha essa configuração de access control.
que deu um probleminha lá no aplicativo. Então, assim, é interessante colocar quando você trabalha com aplicativos híbridos, essas coisas assim, no cabeçalho você já coloca que das permissões aqui, né, que todos os objetos. Então, feito isso, deixa eu limpar aqui e rodar. Vão ver que não vai mudar muita coisa, mas aqui é só uma dica para se você estiver recebendo uma requisição, tal, pode tratar a requisição aqui dentro também, né? E olha lá, mudou nada, né? Mas para quem tiver desenvolvendo dispositivo móvel, a API já está criada aqui para retornar um JSON. Ah, professor, mas está muito simples, né? O que mais que a gente pode adicionar complexidade aí? Não, a gente pode, por exemplo, fazer um hash map de estados. Pode ser uma API que retorna um hash map, né? Então, por exemplo, vou vir aqui, em vez de retornar esse negócio de datetime aqui, ó, eu posso simplesmente fazer o seguinte, aqui, ou melhor, em vez de se retornar um, um hash map, que seria, vou retornar o hash map aqui para vocês verem como é que seria, ó. Então aqui eu vou retornar esse status aqui, ó. Só para vocês verem a diferença, Ctrl Shift O, salvei, e colocar aqui, ó, o caminho vai ser estados. Certo? Tá dando algum erro aqui, não? Retorne. Ah, um string, beleza. Então vamos lá. Digamos que a API vai retornar estados. Então vamos lá, retornou todos os estados aí do Brasil. Beleza? Ah, professor, mas eu quero que, em vez de retornar um hash map, tá vendo que é diferente? RR igual, Oraima, quer retornar um arquivo JSON. Aí como é que funciona? Bem, simples. Então aqui, ó, em vez de eu falar que é um hash map aqui, né, estados, eu falo que é um arquivo JSON. Então vem aqui, ó, deixa eu copiar isso aqui para ficar mais rápido, colar aqui e mudar isso aqui para estados, certo? Então criei aqui Ctrl Shift O para adicionar, né? E aqui os put é tudo igual e os estados está sendo, deixa eu colocar remover aqui o alerta, certo? E vou retornar um toString. Como eu falei para vocês, o toJSON_string e o toString funcionam da mesma forma. Então, eu vou vir aqui, agora eu vou atualizar. Olha lá, ó, já mudou o formato, né? Em vez de ter um igual aqui, já está no formato JSON. Então, beleza? O vídeo de hoje é isso, é só um exemplo mesmo, era para ser só um Hello World, eu fiz até mais coisas aqui, né? Que é para mostrar que vocês podem fazer uma API bem rápida, né? Utilizando o Spring Boot, certo? O Spring Boot e a configuração dele é bem rápida, né, de ser feita aí, é bem leve. Vocês veem que, por exemplo, o Spring Boot, você tem um Tomcat ali no core dele, então assim, ele se torna bem mais rápido, é mais otimizado, né? E caso eu queira subir essa API aqui, ela já está pronta para, por exemplo, eu subir ela no Tomcat, né? No Tomcat, né? Você pode configurar no Tomcat, né? Mas você pode subir ela no Heroku dessa forma que tá. E quando eu for acessar ela, né? Vai ter o caminho lá que vai ser gerado no Heroku /estados. Então já pode consumir essa API através de um dispositivo móvel híbrido, ou então se você quiser separar, por exemplo, o seu front-end, utilizar um React, um Angular, certo? Um React ou um Angular como front-end também dá certo, certo? Então, assim, para quem programa em Java, eu acho uma boa solução trabalhar com Spring Boot, beleza? Então, nesse vídeo por hoje é isso. Mais dúvidas, algum comentário, vocês colocam aí embaixo que eu faça mais vídeos a respeito aí, beleza? Abraço e não se esqueça, né, de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Valeu, pessoal, até mais!